Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu particularmente tenho sido muito abençoado lendo aqui junto com você o livro de Mateus. E o nosso propósito é até junho concluirmos o Novo Testamento inteiro. Mas preste atenção, a partir agora do capítulo 5, no capítulo 5, 6 e 7, nós veremos sobre alguns princípios do reino. E vamos ver a respeito da natureza aqui do povo do reino, como que o povo do reino se comporta, como que deve ser, né? Alguns padrões muito importantes para aqueles que querem reinar com o Senhor. Agora, é interessante nós observarmos a diferença que há entre a salvação, que é a vida eterna, que é mediante o sacrifício e o esforço de Jesus, e o reino milenar, que é o milênio, são os 1000 anos, que o Senhor tem reservado para aqueles que serão os vencedores. Então, preste atenção, o capítulo 5, 6 e 7 não está falando a respeito do que devemos fazer para ser salvos, mas o que precisamos fazer para reinarmos esses 1000 anos juntamente com Cristo. Essa é a primeira coisa que precisa estar claro quando você lê capítulo 5, 6 e 7, porque senão você vai achar que para você reinar com o Senhor, você agora precisa ter práticas, precisa ter obras. Isso é um equívoco muito grande e um erro que muitos lugares têm, infelizmente, ensinado os seus membros e tem, então, gerado um peso e um fardo com relação à salvação. Olha para cá, salvação realmente tem que ser pago um preço enorme, mas nenhum de nós, como seres humanos, poderíamos pagar o preço que Jesus pagou. Senão, Jesus teria, sim, morrido em vão. Por isso a salvação é unicamente por meio do sacrifício de Jesus. Amém? Então, entendendo isso, entendendo que a salvação é por meio de Cristo, né? Entendendo que nós fomos chamados para sermos salvos mediante o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, nós podemos então entender que isso é o start da vida cristã. É o início da vida cristã. Muitos entendem que a salvação é o final. Não, a salvação é apenas a mudança de rota. Ela não seria necessária se Adão e Eva não tivessem caído ali no Éden. Mas como o homem caiu, pecou, Deus em sua imensa graça decidiu derramar amor, vida no nosso lugar ali na cruz. Ele tomou toda a condenação, todo o pecado e hoje nós podemos ser salvos pelo seu amor. Amém? Mas esse sermão do monte, a Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos à parte. Então é um sermão para aqueles que converteram, que foram salvos, que deram esse start na vida cristã, que voltaram agora ao princípio original de Deus. E a salvação, como eu falei, não é o ponto final, mas é o inicial, é a largada da nossa caminhada. E o que vai definir se nós vamos ser um vencedor ou não, é como nós vamos trilhar então essa vida cristã. Amém? Então, aqui no Sermão do Monte, nós vamos entender qual que é o processo até chegar nessa linha final, né? Onde nós vamos receber o prêmio e a coroa da vida, uma vez que nós, então, nos comportarmos de acordo com os princípios aqui do reino. Bom, você vai ver aí no capítulo 5, talvez o que seja mais interessante aí e o mais conhecido são as bem-aventuranças. E a Bíblia começa dizendo, no verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que o Senhor está falando do reino dos céus e não da salvação, e não do paraíso, como foi ali o pedido daquele malfeitor do lado da cruz de Jesus. Ele pediu o reino, ele foi ousado, mas o Senhor prometeu para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Então isso é necessário você entender muito claramente. Mas o que é ser humilde de espírito? Outras traduções diz pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que pode aprender com qualquer um, é aquele que está disposto a ouvir de qualquer que seja. A Bíblia diz mais, bem-aventurados os que choram. É interessante que essa palavra bem-aventurado é o mesmo que feliz. E aqui nós temos algo muito interessante, porque o Senhor está dizendo, felizes são os que choram. Parece que é impossível vermos isso, mas pela sua intensa graça, o Senhor está dizendo o quê? Em outras palavras, feliz é aquele que chora em função de um propósito, que tem algo que arde no seu coração. Porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos.
Mansos aqui são aquelas pessoas que não são duras, grossas, brutas, mas que elas têm a mansidão do Senhor, que são como um cordeiro, que são como o rei dos reis, que se derramou e se entregou ali, que são fáceis de reconhecer as suas falhas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça aqui pode ser essa justiça da graça, de entendermos que Jesus morreu no nosso lugar. Então, bem-aventurado é aquele que tem sede dessa justiça, de ver a graça de Deus sendo liberada no coração de muitos, né? Mas pode ser também uma sede de justiça social, de você querer ver o Senhor agindo no meio da sociedade. Mas o resultado dessa sede e fome de justiça nunca é condenação e ira. O diabo é que gera condenação, acusação e ira, e o resultado disso é morte. Ninguém vai ser salvo porque está sendo condenado. As pessoas são salvas porque entendem o amor e a graça de Deus. Por isso que o verso de número 7 vem logo seguido dessa fome e sede de justiça, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordiosos são aqueles que têm olhos de misericórdia. Ele tem até sede e fome de justiça, mas não para ver o mal, mas para ver aquelas pessoas, a sociedade sendo transformada de uma vez por todas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem é o limpo de coração? É aquele que não tem um coração misturado com as coisas dessa terra. É aquele que tem um coração apaixonado pelo Senhor, que ama a Deus acima de todas as coisas. A Bíblia diz mais: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São aqueles que proclamam a paz, aqueles que declaram, no meio de uma geração tribulosa, no meio de uma geração terrível, declaram a paz do Senhor. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não é perseguido porque fez coisa errada, mas perseguido por causa da justiça. Que justiça é essa? A justiça do reino, de entendermos que nós somos justificados pelo Senhor. E uma vez que nós falamos isso, muitos vão perseguir, muitos vão falar: mas eles estão pregando um evangelho muito fácil, muito barato. Na verdade, é um evangelho muito caro, tão caro que custou o precioso sangue de Jesus. Mas hoje, para nós, não precisamos pagá-lo, porque Ele decidiu já pagar no nosso lugar. E é um preço enorme, mas que hoje nós recebemos por meio da graça e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, talvez isso seja a parte mais poderosa aqui no capítulo 5. Mas eu gostaria ainda de falar algo no capítulo 6, algo muito interessante, e muitas pessoas confundem o princípio desse versículo. No capítulo 6, verso 6 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu sei que muitos tenham usado esse texto aqui com o propósito de não congregarem, de não irem aos cultos, de não acharem importante a reunião dos santos. É muito importante nós entendermos o seguinte: você e Deus podem ter sim essa comunhão, essa intimidade suprema, maravilhosa, e esse é sim o desejo de Deus, que fechemos a nossa porta, né? E talvez ali do seu quarto, da sua sala, nós não podemos olhar o quarto aqui como sentido literal, mas isso nos fala de uma intimidade genuína de você e Deus. Mas qual que é o conflito aqui? Muitos acham que a vida cristã pode ser vivida sozinho. Isso é um equívoco e uma imagem, e chega a ser uma seta maligna para levar muitos a se desgarrarem da obra de Deus e acabarem se enfraquecendo e desviarem. Você pode sim ter um relacionamento genuíno com Deus, mas não pode se esquecer da passagem que o Senhor diz também, que onde estiverem 2 ou mais reunidos no nome dEle, ali Ele se faz presente. E tudo que nós concordarmos aqui juntos, o Senhor, o vosso Pai Celestial, vos concederá. Então, uma coisa é a bênção individual, outra coisa é a bênção coletiva. Não há nada, irmãos, que pode tirar de você essa bênção coletiva. O individual é importante, mas não deixe o coletivo de lado. Não ache que não seja importante você estar num culto, que não seja importante você estar numa célula. É lá que você vai poder amar os irmãos, compartilhar com os irmãos vida, paz, perdão,
amor, graça. É lá que você vai poder orar pelos irmãos, interceder pelos irmãos. E é somente desse jeito, com essa vida compartilhada, que nós poderemos colocar em prática o amar ao próximo como a nós mesmos. Mas tem uma última parte que eu não poderia deixar de mencionar. A Bíblia diz a respeito também da ansiedade. No verso 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O verso 31 diz: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. O Senhor dá um exemplo muito prático, Ele diz: as aves dos céus não plantam nem colhem, mas não falta o alimento para elas. Quanto ao pão, quanto ao se vestir, não vai faltar na sua vida. Por isso não fique ansioso, não fique preocupado se tem faltado algo na sua vida. O Senhor, Ele vai derramar e você vai colher em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus.